No Espiritismo a gente não pergunta quem é Deus, a gente pergunta que é Deus, né? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, não posso descrever, não é um velho barbudo, é uma inteligência maior que criou esse universo onde nós estamos, nessa poeirinha que é a Terra, né? No tamanho do universo. A entrevistada de hoje do programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí é a presidente da Fraternidade Espírita Cristã Batuíra, Marici Acioli. Ao lado do marido, Paulo Acioli, que faleceu alguns meses atrás, ela começou há exatos 40 anos, em dezembro de 1975, o projeto de assistência às pessoas. Na conversa, gravada no prédio que cedia o Batuíra, Marici Acioli vai falar sobre a sua vida. Além de recordar seu encontro com Paulo, Marici, natural de Bariri, cidade do interior de São Paulo, vai recordar a sua chegada a Jacareí e os primeiros passos deste bonito projeto que é a Fraternidade Cristã. Aos 76 anos, ela fez magistério, onde se formou em 56. Foi a São Paulo 2 anos depois. E em 66 chegou em Jacareí, casada com Paulo e com 3 de seus 5 filhos. Bom, dona Marici, quero agradecer muito a senhora ter recebido a gente aqui com muito prazer. Projeto. Eu queria começar a nossa conversa recordando uma data que foi bastante marcante, tanto para a senhora como para o seu marido, que foi em dezembro de 75, quando seu marido estava prestes a sair, se eu não me engano, para ir para a Câmara. Ele já despertou nele uma espiritualidade, ele começou a psicografar. Conta como é que foi essa. Não foi bem assim. Foi o seguinte, apareceu para mim uma mediunidade. E essa entidade espiritual Batuíra, que é um espírito iluminado, começou a se manifestar psicograficamente por meu intermédio. E ele aceitou aquilo, né? E começou a reunir um grupo, amigos que iam, era o seu Peter, a dona Eli Constantinides, o Antônio Muniz e a Cleide, não sei se você lembra do Antônio, do Mercado, dona Maria Zacaria, o seu Ayrton e a dona Rosinha. Então foi aglutinando um grupinho ali e o Batuíra ia se comunicando, né? Primeiro foram todos os dias, ficávamos só eu e o Paulo, porque a gente fazia evangelho no lar com as crianças. Então era no dia do evangelho no lar, as crianças se recolhiam e a gente ficava em oração e eu recebia aquelas mensagens. Elas são publicadas até hoje no Diário de Jacareí, né? E aí se formou um grupo e o grupo começou a crescer e as reuniões eram na minha casa. Minha casa era grande, mas não tão grande para abrigar um número grande de pessoas. E nós começamos a procurar um lugar para construir uma sede. Sei. E aí a dona Julinha Bonano tinha doado para Seixonoye um terreno, que é onde está a sede do Batuíra. E os japoneses não quiseram, porque acharam que era muito distante, porque para cá não tinha nada, né? Era vazio isso aqui. Aí o seu Peter, que era muito amigo da dona Julinha, sugeriu, por que não doar para a Fraternidade Batuíra, que estava começando, né? Aí ela doou um terreno e nós compramos o outro. Pedimos dinheiro emprestado para o meu pai, para o meu sogro, aquelas coisas de família. Fizemos uma rifa e já começamos a construir. Construiu-se a primeira parte do Batuíra, né? O Paulo tinha uma fé muito grande e ele tinha fé nele mesmo também. E o movimento foi acontecendo, era difícil no começo, porque era espiritismo. Mas construímos a primeira parte da fraternidade e começamos a trabalhar. E depois ela foi se expandindo, construímos a Casa do Caseiro, mais um pedaço e mais para frente construiu a parte da rua, né?
E trabalho de assistência social nós sempre tivemos com distribuição de alimentos. Teve época que a gente distribuía uma cesta básica por mês e 500 pratos de alimento no dia que eles iam buscar a cesta básica. Era uma coisa linda, né? As campanhas de Natal, campanhas de inverno. E aí, quando nós voltamos de São Paulo, porque nós ficamos 3 anos em São Paulo, e voltamos em 91. E em 91, no meio daquele grupo de assistência social, eu percebi que tinha várias mãezinhas gestantes. Então convidei uma amiga que estava com um filho muito doente, falei, venha dar umas aulinhas. Ela era enfermeira, eu tinha trabalhado muitos anos com maternidade. Então ela começou com 7 mãezinhas. Depois o número foi crescendo, o trabalho foi se ampliando. Chegou uma hora que não cabia mais lá. Então nós desenhamos o prédio, eu e o Paulo, e depois a Votorantim cedeu uma arquiteta e um engenheiro, que aí fizeram todos os cálculos, mas esse desenho aqui é nosso, meu e dele. Eu posso afirmar que o destino da senhora e do seu Paulo é mesmo ajudar o próximo, é a missão? Não acho que é destino, não é missão, é uma tarefa. Uma tarefa. Uma tarefa pequena, sabe? Por sorte, a gente ouviu um chamado e dissemos, estamos aqui. E começamos a trabalhar, sem assim a pretensão que fosse uma coisa enorme, assim, no intuito de ajudar. Então, quando nós começamos a trabalhar com gestantes, a gente pensava assim, se essas mães comerem melhor e receberem uma instrução adequada, um conhecimento sobre a gravidez, o desenvolvimento do feto e os cuidados com a criança e um tanto de cidadania, essa criança vai ter uma chance melhor de nascer. Né, de nascer e de não ser um menino de rua amanhã. Essa mãe mais instruída, né, vai ser capaz de dar um conforto maior para essas crianças. Então, foi essa a ideia. O objetivo, na verdade, era atender a gestante focalizando a criança lá na frente, né? Pensando numa sociedade melhor, mais justa. A senhora lembra a primeira vez que o Batuíra se manifestou? Foi no dia 15 de dezembro do ano de 1975. Vai fazer 40 anos agora. 40 anos. Em que situação foi isso, então, senhora? Deixa eu te contar. Eu tinha sempre, desde menina, eu tinha assim, uma sensação de que eu ia ver alguma coisa. Eu tinha muito medo, eu era muito católica. Agradeço a Deus a minha passagem pelo catolicismo, porque era uma católica fervorosa, que comungava, que confessava, que frequentava a igreja, enfim. Fui filha de Maria, né? Mas aí eu tinha essa impressão assim de que eu ia ver alguma coisa e eu tinha muito medo. E o Paulo, quando eu conheci, era espírita, ele frequentava a Federação Espírita do Estado de São Paulo, em São Paulo. E um dia ele me emprestou um livro chamado Nosso Lar. E quando eu li aquele livro, eu achei que tinha coerência na continuidade da vida. Eu falei, puxa vida, isso aqui me parece uma verdade. Aí eu quis ler outros livros e comecei a ler a obra de André Luiz. Isso, nós nos casamos. Que era do Chico Xavier, né? Do Chico, a psicografia do Chico. Nos casamos, fomos para Mogi Guaçu, eu tive as menininhas lá, as 3 primeiras. Depois, quando viemos para Jacareí, eu tinha assim, aquela sensação sempre de que alguma coisa ia acontecer, que eu ia ver alguma coisa tinha que acontecer. E eu tinha dentro de mim, desde meninota, um sentimento que eu tinha alguma coisa para fazer, mas eu não sabia o que era. Então eu pensava assim, bom, eu sou mãe, né? São meus filhos, mas não eram os meus filhos. Eu sou professora, lido com crianças, adorava trabalhar com crianças. Mas não era só aquilo, que aquilo ficava lá dentro. Você tem que fazer alguma coisa. Martelando ali, né? Então era um desconforto, sabe? Aí quando o Paulo era vereador, e todas as vezes que ele ia para a Câmara, as minhas crianças deitavam muito cedo, e ele ia para a Câmara e eu ia fazer uma oração. Naquela época eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu abri o Evangelho, li e pedi proteção para ele, porque eu acho que a política sempre é tumultuada e as coisas nem sempre correm como, né, por melhor que sejam as intenções, né? E eu sempre rezava pela cidade, por ele, pelo grupo que estava reunido. E eu comecei a sentir umas coisas estranhas no braço, quando eu rezava. E eu ficava até assim, meio temerosa. O que era? Uma dor? Assim? Não, era um desconforto. Era como se o meu ombro não tivesse encaixado no braço, formigava a mão, formigava o braço, era um desconforto.
Aí um dia ele falou para mim, Marici, isso está me parecendo mediunidade. Quando você sentir isso, faça uma prece, pegue lápis e papel e escreva o que vier. Então nesse dia ele saiu, eu comecei a rezar e senti aquela influência. Não era desagradável, mas era uma coisa estranha. Falei, bom, se tem que acontecer alguma coisa, que seja hoje, né? Tinha música clássica na vitrola, né, no toca-disco lá. E eu sentei na minha sala de visita, peguei papel e lápis, rezei, falei, Jesus, se o senhor está me chamando para alguma coisa, se tem algum trabalho que eu preciso fazer, eu estou aqui, estou à disposição. E aí já o Batuíra, então, deu a primeira comunicação, dizendo que ele estava ali esperando que eu acordasse há algum tempo, né? E que nós tínhamos um trabalho para fazer. E pedia que eu, no dia seguinte, às 9 horas da noite, ficasse à disposição. Aí, quando terminou isso, eu estava sentada no chão, apoiada na minha mesinha de centro. Eu ouvi um barulho aqui na minha frente, como se um papel de pão tivesse sido amassado. Só que aquele barulho me atravessou e passou pela minha perna. Eu saí correndo da sala, fechei a porta e fiquei aflita, andando para cá e para lá, as meninas dormindo, esperando o Paulo chegar. Aí quando o Paulo chegou, eu contei, ele falou, tudo bem, amanhã nós estaremos juntos. E aí foram 40 comunicações, né? Todos os dias. E aí eles passou. Então eu achei que ele ia pedir para eu fazer a psicografia na quarta-feira, porque eu ia no Amor a Jesus, naquele trabalho do seu Joaquim de Siqueira. Mas não foi. Aí ele marcou para o sábado, que era o dia do meu evangelho do lar, que eu fazia com as crianças. Então a gente fazia o evangelho, as crianças saíam e iam assistir televisão na outra sala, e eu e o Paulo ficávamos ali e vinham as mensagens. E aí aquilo foi acontecendo e o Paulo logo começou a publicar, porque elas eram evangélicas, né? Eram mensagens assim de elevação espiritual, e começou a publicar no Diário de Jacareí. A senhora chegou a ver o Batuíra? Sim. Nós íamos um dia da semana no asilo, lá na Cônigo José Bento, e outro dia da semana nós íamos na creche, na época era Estância Feliz. E a gente ia assim, para fazer o que precisasse. Dar banho, cortar cabelo, dar a comida pro nenê, dar comida pro velho, contar história para um, contar história para outro, arrumar roupeiro, lavar roupa, passar roupa, o que precisasse, né?